Bom, bom dia a todos. Eu sou Tita Bárbara Braga, sou professora no Departamento de Tecnologia da FAO, e com muito prazer e satisfação, eu seria a moderadora dessa mesa de seminário Arquitetura Vernácula. Eu tenho a honra de moderar uma mesa, da qual já faço um favor que acomode os professores José Pessoa, da Universidade Federal Fluminense, o professor Marco Benito, da Universidade Federal de Minas Gerais, né? E o professor Daniel Paz, da Universidade Federal da Bahia, todos professores com grande experiência, se referem a restauro, né? Arquitetura vernácula, sem dúvida nenhuma, né? Pesquisas e atividades de ensino nesse campo. Tá? Os três são muito tradicionais, fundadores, né, dessa rede e desse conjunto de seminários, já na sua quinta edição. Né? Será uma mesa que vai se articular aspectos teóricos e práticos da arquitetura vernácula com a informação agora mais de forma definitiva da construção de um portal sobre essa temática. Nós teremos duas apresentações do professor José Pessoa e do professor Daniel Paz, que terá aproximadamente 20 minutos, e o professor Marco Benito, porque ele vai falar sobre a versão definitiva do portal, a partir do qual ele e todos nós queremos que haja uma grande divulgação e estímulo aos interessados, estudantes, profissionais, pesquisadores, docentes, para se integrarem na rede e participarem com documentos, textos que obviamente deverão ter uma curadoria, mas a ideia é enriquecer esse portal. Né? Então, José Pessoa e Daniel Paz falando cerca de 20 minutos, e por conta da apresentação desse portal já na sua forma mais definitiva, Marco falará por cerca de 25 minutos. Mas, assim, a ideia é fomentar o debate. Então, depois dessas apresentações, a gente terá de quase que 1 hora para ter uma oportunidade de perguntas, respostas, debates, né? E com tempo suficiente na sequência para que a gente consiga almoçar e continuar as discussões. Eu vou, então, iniciar dando a palavra ao professor José Pessoa, né, que fará a primeira apresentação. Muito obrigado. Novamente, bom dia a todos e todas. O que eu trago aqui é um pouco uma reflexão a partir do que foi apresentado, as intervenções que vão ocorrer a partir de hoje aqui no seminário. Isso serviu para usar como pretexto de uma relativa análise do estado da arte da arquitetura vernácula popular, e até discutir um pouco o termo vernáculo popular e tentar historiar um pouco isso. Não queria falar, não preciso, que os seminários começaram em 2016, foram depois de 2019, 2021, e aí vai deter um pouquinho mais em 2024,
em 2024, em Niterói, nós tivemos um total de 134 propostas que resultaram em 65 trabalhos aprovados em 16 sessões temáticas. E 2 conferências, uma mesa de apresentação do portal Vernáculo Popular. Isso vai dar um salto, mostra que, de fato, esses seminários estão consolidados, com agora a nossa versão paulista do seminário, que aí tem 200 trabalhos recebidos pela comissão científica, do qual foram aprovados 142 trabalhos na primeira etapa. Destes 142, 107 constam nos anais, sendo 25 resumos, 79 artigos completos, 3 livros. Então, é um salto na demanda e que vai representar um salto também na aprovação desse número de trabalhos aprovados. A proposta do seminário agora aqui em São Paulo identificou na sua proposta 5 eixos: fundamentos teóricos metodológicos, ensino e práticas extensionistas, história, memória e patrimônio, usos técnicos e espaços, projeto de tradição contemporaneidade. Sendo que desses há que se destaca no interesse, concentrando mais de um terço, isto é, 35% do total de trabalhos são referidos, se propuseram ao eixo História, Memória e Patrimônio. Isso não é à toa, porque na realidade a gente pode considerar que a área de patrimônio é um campo consolidado nas investigações acadêmicas, os não acadêmicos no Brasil. Isso só vai reafirmar essa consolidação. E que a gente vai ver já daqui a pouco que não é à toa, porque é onde a gente pode identificar o interesse pelo estudo dessa arquitetura vernácula popular do trabalho de proteção ao patrimônio brasileiro. Isso traduzido, tem um artigo que saiu nos anais do Museu Paulista sobre as ocorrências do termo popular e vernacular nas revistas do IFAM. Mostram bem isso. Só para fechar um pouco mais desses números, se a gente pensar em quantidade de trabalho, a origem dos trabalhos, apesar de que o campo principal de estudos é muito mais o Nordeste e o Norte do país, mas a maioria desses estudos vem mesmo do Sudeste, 46% do total de estudos tem como origem o Sudeste, 15% para vocês verem o salto, em segundo lugar está o Sul, com 17%, em terceiro o Nordeste, com 15%, Centro-Oeste e Norte representam respectivamente 4% e 6%. Então, desses tem 3 conjuntos, sendo a maioria da área de patrimônio, mas também, em segundo lugar, arquitetura vernacular e saberes tradicionais, e terceiro, técnicas construtivas tradicionais da arquitetura da terra. Posso ler muito brevemente quais são os principais temas abordados: a arquitetura indígena, a arquitetura interna, história, patrimônio e políticas públicas, habitação social e autoconstrução, arquitetura em madeira, arquitetura ribeirinha e palafita, arquitetura afro-brasileira, ensino, extensão e oficinas, patrimônio e turismo, casas vernáculas populares, saberes técnicos e materiais construtivos, releituras do vernáculo, documentação e catalogação, religiosidade popular, bioclimática, e resiliência climática, arquitetura vernacular, teoria e conceituação, território, lugar e paisagem.
tendo como critérios adotados a partir dos resumos do material apresentado e, como a regra hoje em dia diz, utilizando a inteligência artificial, nós chegamos aos seguintes critérios adotados para distinguir o que é do vernáculo, o que é do popular. No caso do vernáculo, o critério são prevalência de saberes tradicionais, técnicas construtivas locais, comunidades indígenas, ribeirinhas, quilombolas, caiçara, arquitetura da terra, modos tradicionais de habitar. Em relação popular, prevalência de autoconstrução, moradia popular, periferias, habitação operária, assentamentos, produção social do espaço, patrimônio popular, habitação de baixa renda. Sendo que, no total dos trabalhos apresentados, vão estar nos anais, 71 se referem a esse universo que eu acabei de falar de arquitetura vernacular e 36 ao universo de arquitetura popular, o que dá 66% de arquitetura vernacular, 33% de arquitetura popular. Isto, quer dizer, tentando dar um panorama em números para vocês do que a gente vai assistir a partir de hoje aqui na mesa. E como isso se traduz na conceituação, que é uma coisa curiosa, a gente conceituar a arquitetura vernacular e a arquitetura popular. É uma das características que eu vou explorar agora na publicação, é que a arquitetura vernácula popular é pouco conceituada. Normalmente o recurso é exemplificado. Quer dizer, há pouquíssimos trabalhos conceituais da arquitetura vernácula popular quando se trata de falar dela, se exemplifica. Casas ribeirinhas, casas de bairro e por aí vai. Minha primeira preocupação é tentar ver a origem desses nomes. Tá? E aí, pensando, o termo vernacular surge entre os ingleses para distinguir um conjunto de edificações marcado por características locais, normalmente sem arquitetos, sem uma formação erudita, e é daí que origina ter uma arquitetura vernacular. Isso diz respeito, então, ao universo anglo-saxão, o universo inglês, os norte-americanos, canadenses. Já os italianos, por exemplo, empregam o termo arquitetura minore, seria arquitetura menor, para designar as construções privadas não monumentais, em geral realizadas sem a participação da arquitetura. Os portugueses consagraram o adjetivo popular no seu grande inquérito da arquitetura popular portuguesa, realizado em 1961. Realizado na década de 50, em 1961, mas que, na realidade, é devedor uma reflexão brasileira sobre o tema, que eu já vou falar, e da participação do Cipóstomo nesse caso. E isso vai envolver, quer dizer, essa arquitetura popular dos portugueses, vai estar muito relacionado com o trabalho de proteção do patrimônio brasileiro. Nós vamos ter um texto que a gente pode dizer que é fundador da questão, que vai ter enorme influência no inquérito português, que é o texto de documentação necessária para o suposto.
que vai ser o influenciador do inquérito português e da consagração do termo popular. É interessante que o termo arquitetura popular já aparece, já aparece no próprio 1937, quando o texto da se suposta e vai ser reafirmado em 1938 em texto do Paulo Pedro Barreto sobre a arquitetura do Piauí. Mas o que eu queria ressaltar aqui é que esse termo nunca aparece sozinho. Ele está sempre ligado. Sabor popular, expressão popular, nunca arquitetura popular. É arquitetura de sabor popular, arquitetura de expressão popular, mas já consagra o termo popular. Mas, eu acho que hoje em dia nós pode pensar que o termo popular que nós estamos nos apropriando no termo dos portugueses, mas na realidade os portugueses estão se apropriando do nosso termo. O termo vernacular vai aparecer nesse universo do patrimônio em 1986. Um trabalho, eu nunca sei o nome dele, só André eu só sei Janjão. Em São Paulo, posso dizer que aí a maioria vai saber do que eu estou falando. O Janjão falando da arquitetura vernacular do Vale do Paraíba. E é quando, então, ele se apropria do termo inglês para definir uma arquitetura que tem essa preocupação contextual do território. Nessa coisa do patrimônio engraçado, tem um outro elemento da arquitetura popular que vai ser uma grande ação de preservação, que é o tombamento do Centro Histórico de Petrópolis. Isso também é da década de 80, a partir de um trabalho coordenado pela professora Dora Alcântara, de identificação da arquitetura civil urbana ou da arquitetura menor da cidade de Petrópolis, numa leitura do valor contextual dessa arquitetura, o valor e como ela vai articular um tipo próprio, identificado com a cidade de Petrópolis, um tipo arquitetônico feito por arquitetos e por não arquitetos da cidade de Petrópolis, e que a professora agora Alcântara vai chamar de arquitetura contextual. Então, nós temos esses dois caminhos sendo traçados ao mesmo tempo. Chamamos Rapoport, que é um dos textos básicos sobre a arquitetura vernácula. Ele diz que havia dois tipos de arquitetura, a primitiva e a vernacular. A primitiva, relativa às edificações produzidas por povos que ainda não dominavam, primitivos, e a vernacular, em que distinguia-se, segundo o Ramos Rapoport, da primitiva, que a primitiva é o construtor, é o próprio morador, enquanto na vernacular já existe a figura de um construtor. Isto vai, então, consolidar a ideia de que a arquitetura vernacular corresponde a determinados condicionantes. A ausência do arquiteto, a relação com o território, seja em termos de apropriação das técnicas construtivas utilizando os materiais da região onde está implantado,
E, finalmente, o domínio das tecnologias tradicionais. É necessário responder a todos esses requisitos para, de fato, ser considerado uma arquitetura vernacular. E aí surge a questão que se põe os comitês científicos nesse evento nosso, que basta corresponder muito a essa arquitetura vernacular, nesses itens. Escritórios de arquitetura que utilizam técnicas tradicionais no seu projeto estão fazendo arquitetura vernacular? Isso é uma pergunta a qual nós precisamos um pouco discutir e responder. Em 5 minutos, estou sendo mais leve do que deveria, então vamos aqui. As técnicas não fariam de uma construção arquitetura vernacular. A gente tem que lembrar que antes da Revolução Industrial, as técnicas construtivas tradicionais serviam para o palácio como para a casinha. Então não é por aí que vai se fazer essa identificação, essa conceituação. Brevemente, para fechar umas perguntas, a gente vai ter alguns termos de Brasil, tem que ser referidos, além dos trabalhos do IFAM e de 38, posteriormente, ele vai ocorrer várias vezes, não só na revista, como também, especialmente, existe uma publicação do IFAM que é pouco relacionada aos estudos, mas que tinha maior importância para o IFAM, era a Pérola para o Rodrigo Melo Franco de Andrade, o diretor, que é um livro chamado Artes Plásticas no Brasil, em que exatamente fala do que é a arquitetura vernacular popular brasileira, o texto do Rodrigo Melo Franco, entre outros. É um livro fundamental dessa visão do IFAM sobre o que era a arquitetura vernacular. Mas, além desses, a gente tem o Gunther Weimer, uma grande obra sobre a arquitetura popular brasileira de 2005. Mas nós temos um antecedente, em 1982, de Nagmanes e Lauro Cavalcante, Arquitetura Kit, Suburbana e Rural. Em 1987, existe um trabalho que eu considero uma obra-prima, mas é um trabalho simplesmente de recolha, de simplificação, que é da Ana Mariane, Pinturas e Platibandas, que vai ser recentemente, em continuidade com a Elaine Eiger, em 2021, com um trabalho chamado Brasil de Dentro. Ambos são duas grandes compilações fotográficas de um tipo de construção, e aí nessa discussão eu diria que seria popular, até porque ela não está vinculada a um território específico. Quer dizer, as casas fotografadas por Ana Mariane se encontram normalmente no sertão nordestino, mas poderiam se encontrar na Amazônia, nos paraenses tem o Raio do Parto como exemplo de transição engraçada, essa construção, mas também no Rio de Janeiro, em São Paulo, e vai ter essa continuidade, que é um trabalho muito curioso, que eu digo sempre que depois dos 2 primeiros governos Lula, aqueles proprietários das casinhas da Ana Mariane, tanto mais dinheiro, compraram um bando de azulejos, azulejaram as fachadas de modo alucinante. É um trabalho que vale a pena conhecer e fala, mas aí voltamos ao problema que se trata disso.
não estamos falando de tecnologias, deixamos, tecnologias tradicionais, nem de materiais tradicionais, mas estamos falando de arquitetura popular. E eu acho que é tema para a gente refletir esses dias aqui, essa questão do popular, do vernáculo, e por enquanto a gente está em cima do muro e usa os dois termos, inventou-se o vernáculo popular, mas eu acho que de vez em quando é necessário a gente ter segundo os dois lados do muro. Obrigado. Então, eu vou passar a palavra ao professor Marco Benito, da Universidade Federal de Minas Gerais, novamente agradecendo ao defensor. Gente, então, de novo aí, bom dia, né? Agradecer de novo rapidamente aqui, então, aqueles agradecimentos quem estava aqui na mesa, todo mundo outra vez, né? É um prazer enorme estar aqui. Dar os parabéns ao Zé pela disposição. E só aproveitando, gente, que o nosso trabalho também é um exemplo de uma confiança democrática também, né? Se a gente conseguiu, talvez a gente, como foi entre os dois textos, verificar discutindo eternamente qual tempo deveria ser usado, nós adotamos os dois, porque um grupo tinha uma visão, outro grupo tinha outra, e nós fomos convivendo até aqui. E com isso, poucamos tempo para fazer o que a gente fez. Se a gente ficasse na eterna discussão qual o tempo certo, né? O Zé está numa nova perspectiva, eu acho que é uma coisa interessante, né? Talvez os dois estejam certos, seja uma questão de abordagem de onde você está com o tempo. Mas, enfim, falando aqui sobre o portal, né, que não é uma obra de maneira nenhuma minha, é uma obra coletiva, né, no qual participamos, né, assim, inicialmente, e hoje tem mais gente, da FMG, né, que está aqui, o professor Mariano também participou, o grupo da UFMA, que nós temos aqui a Márcia, o Lula, né, e a Universidade Federal Fluminense com o Zé Pessoa. Bom, o portal já está no ar, né, naquele link ali, que vocês têm acesso a ele. Para não ter problema de internet nada, eu fiz as transparências que a gente não ter esse problema, a internet estava um problema, mas eles já podem entrar, consultar, fazer todo esse processo, tá? Então a ideia aqui, eu vou falar um pouquinho sobre e foi o portal. Então a ideia do portal, evidentemente, ela partiu do trabalho, né, que todo mundo trabalha no campo da cultura vernácula conhece, que é o Enciclopédia Mundial da Cultura Vernácula do Povo, mas também na segunda edição da enciclopédia, em que sentido? Várias pessoas participavam, né, da segunda edição, né, e todos conheciam, né, a Ribeira e tal, e havia uma certa insatisfação, que é uma coisa óbvia, né, uma enciclopédia mundial não tem como abrigar toda a diversidade da arquitetura vernácula popular brasileira. Além disso, a gente tinha uma percepção que a gente já tinha uma certa maturidade na visão, né, do que é essa arquitetura. E era importante ter um espaço para se expressar sobre essa visão. E a Márcia, que enviou a abertura da mesa, relata um pouco esse histórico, né? O Zé, certamente, até reforça essas questões que já envolviam o universo dos pesquisadores brasileiros. E aí a gente teve um projeto, a gente entrou junto nesse projeto CNPq, que propunha a criação desse portal, né, e com essas universidades, e lembrando, né, que nós envolvia não só pesquisadores do vernáculo popular, mas também foi fundamental aí a questão de pesquisadores da área de ciência da informação e da ciência da computação. Porque o que a gente percebeu? Que já que a gente ia fazer uma obra, uma coisa, né, que era, em certo sentido, era muito semelhante, em certo sentido, era muito diferente do que era a arquitetura mundial lá hoje, a gente pensou, bom, faz muito mais sentido a gente fazer isso de forma digital, né, de forma eletrônica, do que fazer isso de forma impressa. Por quê? Porque fazendo, né, de forma digital, a gente resolveria todo o problema de atualização, né? Ela poderia ser uma obra aberta, estaria em constante atualização, né? Além do mais, ela, para a busca de dados, ela teria muito mais possibilidades do que essa obra física.
Agora, aí se colocava uma coisa que é fundamental, vou falar mais sobre ela. Como é que entram esses dados? Ou seja, se você quer fazer uma obra que é aberta, que aceita contribuições, como é que você vai receber esses dados? De forma que esses dados vão ser recebidos. Isso colocou uma questão que exigiu uma parte do trabalho e, ao mesmo tempo, uma outra questão, quando a gente fez o projeto de pesquisa, a gente achou que ia gastar um tempão discutindo, que num trabalho escrito é fundamental, né? Você saber essa questão das divisões regionais do país, nós até começamos a discutir isso, mas em um determinado ponto nós percebemos que como o trabalho que está se fazendo era um portal digital, que podia ir se fazendo aos poucos e que não necessariamente não implicava uma divisão regional a priori desses dados, a gente não precisava definir essas questões de regiões. Pelo contrário, a gente começou a perceber que a gente poderia, de uma maneira muito mais embasada, decidir isso depois que o portal tivesse estruturado. Então, isso foi algo muito interessante, porque a gente pensou no projeto de pesquisa. A gente ia gastar muito tempo discutindo, nós simplesmente adiamos essa discussão, mas, ao mesmo tempo, essa questão dos formulários de entrada e até depois, a questão de como é que eles poderiam ser revistos, mas, sobretudo, como é que faria esse formulário de entrada, foi uma questão que realmente tomou muito tempo. Né? Nós gastamos aí mais de um ano discutindo como poderia fazer essa entrada. Por quê? O que poderia acontecer? A gente poderia fazer uma entrada completamente aberta, as pessoas simplesmente entrariam com a contribuição da maneira que ela acha que tem que ter, por um sentido que tem que ter, mas qual era o problema disso? Tinha uma falta de homogeneização disso, né, de comparação de um verbete com o outro, e também, né, assim, você poderia começar a receber várias informações que não eram suficientes. E aí a gente realmente chegou à conclusão que a gente tinha que ter uns formulários de entrada mais estruturados, mas quais formulários? Quantos formulários? De maneira esse formulário mais estruturado? Aí, depois desse tempo, desse mais de um ano de trabalho, nós chegamos em 4 grandes grupos de formulários. É claro que isso a gente foi, né, aceitamos críticas, considerações sobre, né, a gente precisava definir alguma coisa para caminhar. E esses 4 grandes grupos, o primeiro a gente chamou aí gente, que é a ideia de quando você tem uma quantidade, né, de informações suficientes sobre essa cultura vernácula popular, que envolva as condições sociais, políticas e econômicas dessa população envolvida aí com essa produção, estaria centrado por aí. Quando você tem mais informações, mais concernentes à própria arquitetura vernácula popular em si, você entraria aqui na categoria de espaço produzido. E se você tivesse mais informações, sobretudo técnicas, tecnológicas, você entraria ali no terceiro item. Na verdade, nós tínhamos certeza que esse item técnicos e oficial deveria estar separado dos outros. Mas a gente já sabia, que existiam muitas pesquisas no país que trabalhavam somente com essas questões de técnicas, de tecnologias, de materiais. Então, o que acontecia? Se a gente não abrisse espaço para ter essa entrada dessa maneira, a gente cai e deixar de fora um monte de pesquisa. Né? Ia ter um problema no próprio portal. Então, a gente optou por fazer essa questão separada, né? E a gente criou também um grupo, né, que a princípio, por hora, ele está funcionando mais a convite, e eu vou explicar por que isso, que é a questão dos ensaios, que trabalham mais com as ideias de uma abordagem mais transversal, né, que ela não tem nenhum desses pontos específicos em termos formulários. A gente tem um ensaio já que ainda não está disponível, mas que a gente vai disponibilizar em breve, que é do próprio Winter, se a pessoa citou aqui, que tem que vir para a cultura popular brasileira, né, tem uma contribuição, mas aí ele, por hora, né, vai ter esses pontos aí mais específicos. Bom, descendo ali, especificando melhor essa questão desses formulários, cada um dessas categorias se subdivide em outras categorias que vão ser os formulários em si. Então, dentro do grupo de gente, a gente tem comunidades de povos tradicionais, que são as comunidades de povos tradicionais, como a gente tem lá na documentação, na documentação disso, né? Os povos realmente, comunidades tradicionais.
Mas a gente tem várias povos, contribuições, comunidades, né, que não são exatamente esses tradicionais, né, reconhecidos como tradicionais, mas que têm uma contribuição específica e sempre são uma comunidade. Então, a gente abre espaço para as comunidades, os grupos comunitários, e também para os mestres artísticos, detentores de saberes. Né? Então, eles têm espaço, eles moram mesmo, né, as pessoas relacionadas com ele podem ir lá no portal e simplesmente preencher esses formulários. Aí, dentro do espaço produzido, a gente tem a questão dos aglomerados urbanos e rurais, que é o formulário que eu vou mostrar aqui com vocês, por exemplo. São 10 formulários, evidentemente eu não vou gastar o tempo mostrando cada um deles, mas só para vocês terem uma ideia de uma versão. Né? As edificações de conjuntos edificados, que seriam, vamos dizer, a grosso modo, o pessoal chegava assim, o que é arquitetura popular? É isso aqui, né? Que é o conceito mais tradicional que a gente tem. O espaço, elementos de culto, devoção, sociabilidade, estradas, caminhos e infraestrutura, e o outro de 10 ofícios, está relacionado mais à questão dos processos, né? Então você teria um tipo de extração ligado ao processo de extração, outros ligados à questão de fabricação e outros ligados aí a técnicas construtivas. Então a gente tem aí esses 3 grupos, né? E aí esse é o conjunto dos formulários. Agora, eu vou mostrar para vocês só rapidamente, tá, gente? Isso está lá no portal. Vocês foram lá em grupos, não se preocuparem, não está lá no portal especificado. Então, no caso do formulário, só para vocês terem ideia, os aglomerados no planos rurais, quais são os pedidos? Né? A gente marcou aqui em verde as questões que são obrigatórias e as duas que não são. No caso desse formulário, tem poucas questões que não são obrigatórias. Ele é um formulário mais conciso. Mas os outros têm vários itens. Qual foi o critério nosso? A gente chegou à conclusão que tinha algumas informações que eram básicas, que se a pessoa não apresentasse, não daria para estruturar esse serviço. Então, essas informações no formulário lá em si, se você for direto lá para preencher, elas estão com um asterisco vermelho. Né? Essas informações você tem que obrigatoriamente preencher, senão não tem como a gente avaliar esse verbete. As outras informações seria bom, seria ótimo se pudesse preencher, mas elas não são fundamentais. Tá? E aí a gente vem seguindo aqui, então, claro, no ano, né, o lugar onde está essa arquitetura com a que você está trabalhando, esse lugar, ele, inclusive, depois vai ser georreferenciado. Todos esses itens têm essa questão dos aspectos históricos, sociais, políticos e econômicos, mas procurando dar um enfoque relacionado com a arquitetura vernácula, popular, né, que ele está relacionado, porque é fundamental, né? Senão a gente vai virar sobre o tratado geral sobre a cultura brasileira, dando esse objetivo. Tá? A descrição, né, de como, o tipo de aglomerado você tem, se é urbano, rural, como é que ele funciona. Aí eu não vou ler cada um desses itens, mas cada um desses procura ajudar nessa descrição. Depois, essa descrição da própria arquitetura vernácula referente a esse aglomerado. Depois, se existe algum tipo de acapelamento, e as referências estão ali como opcional, porque assim, pode ser que você tenha esse tanto, pode ser que não, pode ser que seja só um trabalho sem um modelo de referência, e aí, isso aí é um exemplo com o formulário. Bom, se a gente, uma vez estabelecidos os formulários, uma outra questão que a gente tinha chave os formulários vão ser preenchidos, a gente vai deixar aberto lá no portal. Qualquer pessoa que quiser preencher os formulários, pode preencher. Mas a gente não dava para a gente pôr, né, simplesmente, à medida que a pessoa preenchesse, pôr esse formulário já no ar. Então a gente chegou à conclusão que a gente tinha funcionado mais ou menos como se fosse uma revista, né, tendo um movimento editorial. Mas vejam bem, o objetivo nosso é publicar a maior parte de coisas possíveis. Nós não temos limite de espaço, né, nós não temos interesse em não publicar as coisas. Né? O nosso interesse é publicar, desde que elas tenham a qualidade necessária. Né? Por que a gente está chamando de qualidade necessária? Qualidade para que tenha as informações básicas para que as pessoas, né, possam entender e compreender o que seja esse verbete. Bom, aí a gente chega ao fluxo, né, que fundamentalmente a pessoa preenche o verbete é analisado pelo corpo editorial, vou falar um pouco mais sobre ele. Né? Esse corpo editorial, sendo feito eletronicamente, né, esse corpo editorial manda para o editor olha, se tiver bloqueio, ele já ouviu, né?
senão ele manda com revisão para o autor manda de novo para o editor e revisa se tiver alguém que publique, senão continua esse ciclo. Tá? E aí é a cara, quando vocês abrem o portal, né? Essa é a cara do portal. Né? Se vocês clicarem naquele link aqui, vai vir essas informações falando sobre o corpo editorial, sobre o pessoal que deu origem ao projeto de pesquisa. Aquele editorial é mais para se você faz alguma definição. Então, eu abri o portal, você clicar lá, e falar um pouco sobre a questão do sentido do portal, o que é a recuperar popular, o sentido do portal, por que ele foi criado, né? Falando, inclusive, sobre isso, como ele está, a distribuição dessa categoria que eu comentei já com vocês, tá? E muito importante, né, para o pessoal que é da área acadêmica, o portal já tem uma SPN, né, então a sua publicação válida, né, conta com publicação, todo verbete que você fizer vai ser para contar com publicação. E aí, aqui o exemplo, já entrando nas buscas. Então, a gente tem 3 tipos de buscas fundamentais. A busca pode ser, vejam em cima, a busca pode ser por categorias, que é aquelas categorias que eu comentei com vocês. Podem ser o que a gente está chamando de pesquisa detalhada, que na verdade por palavras-chave e outras coisas que eu vou falar, ou pela localização, porque as coisas todas estão já diferenciadas. Bom, se você for na categoria, então, por exemplo, espaço produzido, vão aparecer todos os verbetes que tem sobre espaço produzido. E esses verbetes, na hora que você faz os verbetes, você é convidado para fazer uma fotografia, vai seguir como capa desse verbete e fazer um resumo para as pessoas poderem entender. Aí, clicando num desses verbetes, né, aqui é outros exemplos desses verbetes, clicando aqui no verbete, né, que é lá no baixo, que mostra também, se vão ouvir depois, uma possibilidade que eu consegui parar. Pois, ao longo do evento, vocês vão pensar sobre isso. Mas, então, como aparecem, então, as informações que eles vão estudar naquele formulário. Tá? E aí, a parte do resumo disso, os dados, né, os nomes do verbete, a localização, né, onde ele está, os aspectos sociais e tal desse próprio verbete, tá? As descrições desse tipo de aglomerado, aquele recurso, né, que pode aglomerado no banco, tudo está aglomerado no banco, vocês têm o mesmo exemplo. Então, aquele formulário que vocês viram, a ser preenchido, ele está aqui agora preenchido. E aí, vem aqui e termina com referência. Então, esse é o exemplo do que é o resultado dessa busca. Tá? É claro que vai ter responder muito mais informações, muito mais informações ou menos. Tá? Bom, essa que eu falei foi a pesquisa, então, por categoria. Aí tem a pesquisa, se a pesquisa detalhada, que é a clássica pesquisa por palavra-chave. Então, por exemplo, se eu fizer a pesquisa por palavra-chave de adulto, aí os autores, quando foram preencher isso, eles foram lá na palavra-chave de adulto, vocês veem aqui, está aparecendo aqui só um trabalho, tá? Mas, como é um portal, né, que tem essa possibilidade eletrônica, além da pesquisa por palavra-chave, você tem essa pesquisa por palavra utilizada no verbete. Vejam aqui, que na hora que eu ponho a palavra utilizada no verbete, ou seja, ele corre em todo o verbete e vê se existe a palavra adulto em algum lugar do verbete, mesmo que não tenha sido colocado com palavra-chave. Aí, nesse caso, já aparecem 3 indicações, né? E é possível, então, você não só identificar todas as explicações que a palavra-chave aparece, mas também ver onde essa palavra aparece. Né? Então, é uma das coisas boas que o fato do portal ser eletrônico te permite, né? Que borra todos o trabalho, todos os trabalhos que mencionam isso, né? Ele tem essa possibilidade de te identificar também. E, finalmente, o terceiro tipo de pesquisa é pela própria localização. Então, os verbetes estão georreferenciados, então você pode rolar o seu mouse no mapa, né, e identificar, conforme você apertar aqui, por exemplo, aparece lá na região centro-oeste, a Casa do Pantaneiro. Se você vier mais para cá, aparece, né, uma palafita de madeira, lá no Maranhão, e aí você, clicando nesse verbete aqui, você tem de novo acesso ao mesmo verbete. Tá? Então você vai poder caminhar e ter as mesmas informações. Mas você tem, né, essas, falei até agora, vocês usando como busca.
né? Vocês buscando. Mas aqui nós temos vários pesquisadores, né? A gente espera e convida que vocês tenham interesse em escrever o verbete. E aí, se vocês quiserem escrever o verbete, como é que é esse caminho? Vocês vão clicar, né, no mesmo, essa é a página inicial, clicando aqui. Se você clica aqui, você tem, já falando sobre o portal, né, você tem abaixo de um tutorial. Tá? Você pode ir nesse tutorial que explica como você faz os caminhos para você registrar o verbete, ou se você quiser criar o explicativo, você pode abrir aí, né, na área de colaboração, que aí você já vai ter, já vai poder fazer essa inscrição direto. Tá? Se você clicar aqui nos tutoriais, vai abrir essa página e vai explicar um pouco como é que são essas fichas. Tá bom? Vai explicar como é que são essas fichas, fala um pouco do tutorial. E aí você tem o tutorial em PDF, tá? E você tem também um vídeo, tutorial em vídeo. Você pode fazer um vídeo, para um vídeo, ele está também em vídeo, esse tutorial, tá? O que eu vou apresentar aqui agora é... Beleza, obrigado. Foi os vídeos, tá? Agora tinha que se incorporar, pode estar tranquilo. No tutorial, nesse tutorial em PDF, então aqui falando sobre o portal, ele começa, desde que tem um sumário, né, explicar como é que se acessa o portal. Então, isso aí, como já disse, é o endereço, né, do portal. Aí aparece essa primeira página, você clica lá, né? Depois, se você clicar aqui nesse clique, vai aparecer essa questão do projeto de pesquisa. E aí, depois que você clicar na área de colaboração, vai te perguntar se você já tem uma conta ou se você quer se cadastrar. Evidentemente, se você tiver uma conta, você vai usar o referencial dessa conta, né? E se você quiser se cadastrar, ele vai te dar um cadastro simples para você fazer. Vai ter que ter as informações suas básicas, deve ter que saber, né? Se quiser entrar em contato com você, o e-mail, como é que é. E aí, você vai entrar, você vai poder, né, fazer o preenchimento, tá? A gente tem uma bolsista trabalhando no apoio desse projeto, né, que vocês também estão lá, então vocês podem entrar em contato com ela, se precisarem também, né? Não é serviço 24 horas por dia, tá, gente? Vocês podem mandar um beijo e tenta entrar em contato o mais rápido possível, mas também o meu próprio e-mail, tá? Eu acho que... Como bem. Então, gente, é isso. Muito obrigado. Aí eu queria só, né, dizer e reforçar que esse trabalho só foi possível, realmente com financiamento do CNPq, e dois, com o grande trabalho colaborativo. E refrisar que a gente não é do corpo editorial do portal. Como a professora Sheila faz parte do portal, do corpo editorial, e a gente tem a felicidade em corpo editorial, a gente já tem um representante de cada região do país. Isso é uma coisa que o projeto inicial, né, foi só a UFO, a Universidade Federal Fluminense e o FMG, mas hoje a gente já tem um portal. O objetivo é ampliar cada vez mais o portal, no sentido de a gente sabia que seria impossível, né, se não tivesse representante de cada região do país, ter pessoas que pudessem analisar os trabalhos. Então, o objetivo é que o portal seja cada vez mais, né, um instrumento de difusão dessa arquitetura e de participação dos pesquisadores, né? A gente quer que o corpo editorial cresça de acordo com o tipo de pesquisa que está dentro e também de colaboração. Porque o portal funciona, gente, agora que a gente precisa fundamentalmente da colaboração de vocês, tá? Então, estou completamente aberto. De novo, agradeço a oportunidade de estar aqui e de apresentar sobre o portal e coloco aí na parte das perguntas e tudo, se o pessoal que essa mesa é toda de colaboradores do portal, o pessoal que está aqui no histórico também, né, Márcia, o Lula, a Doriana, fiquem à vontade aí, logo na parte das perguntas, se vocês quiserem dar contribuições, esclarecimentos. Obrigado, obrigado. Muito obrigada. Eu fico feliz em ter o avanço do portal, né? E agora esperando muita contribuição em vermelho, tá? Então, para arrematar esse primeiro ciclo de apresentador, o doutor Daniel está, da Universidade Federal
Bom dia, muito obrigado a todos pela presença. E assim, essa apresentação, ela funciona como uma espécie de conexão entre as apresentações anteriores. Como é que tinha que fazer aqui? É o valor da esquerda. Da esquerda? Ok, foi. Antes de mais nada, esse aqui é um ensaio em cima daquilo que estamos chamando de temas transversais, ou seja, a possibilidade de você olhar o conjunto daquilo que vem sendo feito diacrônica e sincronicamente e você gerar reflexões, extrair conhecimentos, poder alimentar isso. Nesse caso, em específico, é uma linha de desenvolvimento da Casa Brasileira e de modo muito feliz, Zé Pessoa ele tocou no finalzinho da sua apresentação e isso foi motivado por dois momentos muito claros para mim, que foi a leitura, a resenha, o fichamento do livro Luiz Goulart, do quadro da arquitetura brasileira, onde ele trata, de uma certa maneira teleológica, o seu desenvolvimento e sempre, de uma certa maneira, reclamando que as famílias ainda insistiam em manter uma polaridade frente e fundo. Mas isso só é um problema se você acha que é um valor o contrário, se você tem uma visão teleológica. E uma observação no seminário de Niterói, feito pela professora Cecília, que foi sintomática e me fez pensar, foi, em matéria de apresentações, estavam mostrando bangalôs, chalés, etc., e lá pelas tantas, ela comenta que se estava tratando estilo como se fosse arquitetura. Bingo! Essa é a questão chave, pelo menos, de um certo fenômeno. Ou seja, você tem, por um lado, uma certa persistência histórica da organização frente e fundo, e, por outro, se por um lado olhando de maneira crítica, por outro, existe uma atualização, seja de novos edifícios, seja de mudar a fachada dos edifícios, como uma atualização a partir do que os moradores entendem como algo relevante, ou seja, o fenômeno é radicalmente superficial. A superfície é o fenômeno. Certo? Ou seja, eu posso pensar e cogitar e conjecturar nessa faixa fronteiriça que vai ser tratada como mídia, como meio, já que não temos como analisar de fato as práticas sociais que acontecem ali. E observe o que é o universo do fenômeno, a atualização das fachadas das residências urbanas, ainda que de vilas, pequenos povoados, etc., dentro daquilo que a gente intui que o que elas comunicam. De um modo geral, são sinais de prosperidade, de um modo geral, é o novo. No Brasil, essa é a grande característica. Não é o bucólico, não é o pastoral, não é o exótico, como em outros momentos e outros países. E observe que usar o termo arquitetura popular pode causar uma série de ruídos. Depois eu posso explicar com mais detalhes isso. Mas talvez o mais interessante seja pensar em termos da popularização, ou seja, dessa espécie de modificação em relação a certas vogas arquitetônicas e como elas são interpretadas, e isso vai valer tanto para a autoconstrução, construções autogeridas, tanto para casas em série, para moradias, para as classes populares, seja de classes baixas e classes médias, aonde você vai ter essa espécie de modificação. E um outro tópico é, não é raro você ver o pesquisador tratando quase tipo um embarema de estilo, elencando elementos da fachada. Isso acontece muito em Docomomo. Tem gogogó, tem pilotinho, tem tal coisa moderna. Só que, curiosamente, a congruência do olhar do pesquisador é congruente com o fenômeno. O fenômeno é superficial. E porque, até certo momento do século XX, a legislação incidia sobre as fachadas e controlava as fachadas. E os arquitetos pensavam, portanto, em termos de roupagem estilística. Ou seja, curiosamente, vamos dizer assim, que a limitação do olhar do pesquisador, nesse caso, não é tão limitante, porque ela é congruente com o fenômeno. Converge. A superficialidade é o fenômeno, nesse caso. Isso abre uma porta aberta enorme, que eu não vou tocar e nem tenho como, de um modo geral, para tentar entender o que são o que eu estou chamando de construtores de Babel. Ou seja, que linguagem é essa? Existe uma linguagem, o que está comunicando para quem? A minha resposta de entrada é difícil, porque a arquitetura não é exatamente uma linguagem. E estilos não são exatamente, e automaticamente não tem com quem você se comunicar, não está falando a mesma língua.
E, evidentemente, entra num outro tópico que eu vou até perguntar depois para Zé Pessoa, que tem a ver com como acontece a formação da mão de obra dessas cadeias, certo? Não vou tocar isso aqui, eu vou avançar. Então, vai ter certas coisas parecidas com isso. Aonde houver desenho, na maioria das vezes, foi por sérias limitações orçamentárias, mas é de direito de autor. Isso é uma foto de Hugo Segawa, que eu tive que desenhar para certos artigos, ok? Então, você vai ter esse tipo de fenômeno recorrente no Brasil. Isso aqui é em São Paulo, provavelmente não existe mais. Certo? Você vai ter esse tipo de acúmulo de situações, evidentemente variando bastante o momento, hora e local. E você verá, invariavelmente, observações sobre essa popularização pulverizada na literatura sobre, ao se tratar do ecletismo, volta e meia, se observa a popularização do ecletismo com elementos díspares, fora de proporção, fora de contexto. Carlos Lemos observa isso no famoso livro lá da Ana Teresa Fabris. André Chili também observa isso quando ele trata do ecletismo em Pelotas. E, por exemplo, Betânia Brendel tem um termo muito feliz, ela fala da fachada de Platibanda, tá? Mas depois eu vou explorar um pouquinho mais, mas que gera esse tipo de situação, tá? Só que, observe, nem tudo aí é, entre aspas, ecletismo. Por quê? Porque, sim, isso daqui é um parêntese importante. Existem outros historicismos difíceis de se lidar. Um deles é a propagação da forma do chalé e depois do bangalô, esse termo é polissêmico, certo? E ele tem uma característica que é: uma coisa é o volume geral, outra coisa é a roupagem que ele recebe. Mas, isso aqui é um trabalho, se não me engano, de Diego dos Campos, mostrando que também existe a produção de casas em série com algo da linguagem que se poderia associar aos chalés. Certo? Aquilo que eu falei, no Brasil não é raro se falar do bangalô, o termo vem Bangla, da Índia. É uma história meio estranha, porque na verdade o que é bangalô no Brasil se tornou meio sinônimo de uma casa suburbana, periurbana, num processo de urbanização compacta, barata, entre aspas, nem sempre, muitas vezes, que ela tende a um prisma e que ela tem uma espécie de planta que se repete bastante no Brasil em linhas muito gerais, com os recursos mínimos impostos pelas leis de higiene. Chamam de higienistas, mas eu acho que nesse caso é de higiene. E você vai ter uma espécie de tipo e forma relativamente estável com atualizações diferentes. Isso aqui é um exemplo interessante do mesmo projeto, que ele recebe duas fachadas diferentes, certo? Passando por isso daqui apenas em termos de comparação, tá? E você também vai ter observações sobre o Art Deco popular, o Art Deco sertanejo, no caso de Lia Rossi, comentado lá em Campina Grande, já olhando do ponto de vista positivo, não como apropriação e deformação, mas sim como parte construído Art Deco, mostrando esse tipo de transformação. Aqui já vai meio que entendendo ao raio que parta, que é algo que eu vou comentar, certo? Você vai ter, e também, por último, observações sobre o termo que Fernando Lara chama de modernismo popular, que eu tenho certas críticas, depois eu explico por quê, porque eu não creio nem que seja tão popular, nem exatamente modernismo. Mas você tem uma tônica em quem trabalha com o dom comum nas coisas ligadas a essa espécie de popularização de estilemas modernos. Tá? Isso daqui é em Salvador. E aí você terá, esse é um trabalho muito bom, se não me engano, Maria Angélica Silva, né? Lá sobre a luz. Ok. E não automaticamente essas casas seguem essa historinha. Você vai ter casas que, de uma certa maneira, não absorvem estilemas modernos. E eles vão ter a mesma Silva fala sobre o uso inovador do azulejo, o uso criativo do azulejo. E ela vai só um pouquinho. Isso é um detalhe interessante. Vocês estão vendo essa moldura feita, se não me engano, Thalita Nascimentos. Ok. Thalita Nascimento refere-se ao uso do termo gigante para ele. Gigante em engenharia, gigante de construção significava outra coisa, mas é o termo usado, pelo menos em algum lugar do interior do Nordeste, para essas cercaduras e para essas marcações. Tá?
E aí você vai notar o avanço do uso do azulejo até as obras. Isso aí são fotos de Pedro Levorin, indo para aquilo que Zé Pessoa comentava sobre essa mudança das fachadas, dessa nova, não vou dizer nova etapa, mas existe um surto um pouco mais recente disso, com uma lógica própria. Tá? E como observa Esdras Arraes, existe anacronismo. Essas obras não são feitas seguindo etapas historiográficas, nem as etapas historiográficas são tão separadas assim. Elas se mesclam bastante. Né? Não vale a pena entrar em detalhes aqui, mas apenas mostrando isso e mostrando o grau de invenção também disso. Ou seja, não automaticamente é uma espécie de deterioração do sinal, mas em muitos casos é apropriação, transformação, e aquilo pode tender, ou vai tender, em alguns casos, para uma estética regional ou mesmo pessoal. Em muitos desses lugares existe divisão do trabalho, são pedreiros que têm marcas autorais e os contratantes contratam porque gostaram da obra daquele construtor, porque ele tem um estilo próprio particular. Então, por exemplo, de novo, não é raro você abordar dessa maneira, como, por exemplo, notar as variantes do neocolonial, notar as variantes do Art Deco, que vai terminar numa coisa muito mais modesta. Isso aqui um dia foi no Santo Antônio, além do carro, né? Ou versões do moderno. Eu entendo que o que é o meu tema transversal é isso. É tentar entender e tentar raciocinar de que não é uma coisa episódica, mas pelo menos foi, não sei se vai ser, bastante constante. Certo? Ok, você vai ter, em uma certa medida, uma certa constância dessa organização frente e fundo, mesmo no campus do Nordeste, lá do Gilberto Freire, e você verá casos singularíssimos. Isso tem pelo país inteiro, de todo o esforço plástico e recurso financeiro dedicado à fachada, com suas laterais absolutamente expostas. Então você vai notar uma espécie de hierarquia de valor nisso, que ela tende a ser dessa maneira aqui, ó, mudança de acabamento dessa. Mas enfim, você vê o trabalho acontece nessa direção, não nessa. Tá? Então, um dos marcos, não é exatamente o único, é no ecletismo, onde se dá mote para aquilo que Betânia Brenner chama de fachada de platibanda, onde isso fica um pouco mais evidente. Isso aqui está sendo bastante rápido, existem muito mais nuances, observações, etc. Mas aquilo que eu estou apontando é esse processo de atualização dentro do que está em voga. E, lógico, quanto menor o lote, não significa que ele é mais humilde e modesto. Muitas vezes acontece um apinhamento de elementos, e mesmo eles fora de escala, porque eles pegam molde de outras escalas, etc. E aí vai chegar a algo parecido com isso da foto de Júlio Segal, ou isso da obra de Ana Mariani, que infelizmente está um absurdo. Está R$1.000 é o preço mais barato no instrumento virtual. Eu teria roubar de massa, porque eu sei que ela tem uma questão que roubar não consigo ter acesso. Então você tem essas coisas, é criativo não, isso daí é absolutamente criativo, é absolutamente belo, brilhante, enfim, isso daí são fotos do Esdras Arraes, do trabalho dele. Isso aqui são coisas do Etelf, lá do Santo Antônio, mostrando exatamente toda, nesse caso, o que são as leituras Art Deco, pretensamente Art Deco. É Art Deco, vírgula, na hora que você vai analisar, existem muitas coisas novas, muitas coisas particulares, uma lógica própria disso. Isso daqui também é interessante, que é no caso de símbolos expressamente judaicos usados na platibanda. A platibanda serve como mídia, serve como veículo efetivo. Símbolos maçônicos, símbolos judaicos. Teve no seminário passado um trabalho sobre o crítico do judaísmo. Eu tenho a impressão, não sei se tem alguns dos autores aqui, que eles encontraram coisas até demais, eu acho que eles forçaram, mas nesse caso não tem muito para onde ir. É evidente que é isso, ou seja, existe algo expresso, existe ela tratada como mídia. Não é apenas a platibanda, gradis podem ser usados. Quando as casas ganham recursos, os muros são usados também como essa espécie de compactação, e assim, como na comunicação. E existe esse fenômeno interessante que é o achatamento e compactação, e mesmo do colapso do tridimensional ao bidimensional. Por exemplo, é interessante que isso aqui, Fernando Lara observa que a planta é a mesma, mas as fachadas são distintas, embora ele trate como moderno. Você diz, uai, mas se a planta é a mesma e só a fachada é distinta, é exatamente moderno, a não ser que eu entenda apenas aqueles estilemes.
E isso daqui é uma planta das casas em madeira lá em Londrina, um trabalho maravilhoso do Antônio Zani. Isso permite que aconteça esse fenômeno, então, que tem que se dissociar. O que é a elaboração e a consolidação de um tipo, de um modo geral, aqui no prisma, e o que é ele recebendo as roupagens mais diversas ao longo, isso aqui pelo Brasil afora, tá, gente? Inclusive, observe que não depende sequer da técnica construtiva, porque isso aqui são casas de madeira, as outras eram em alvenaria, mas ela tem a mesma desorganização, mas vocês percebem que existe um substrato e ele vai sendo atualizado, inclusive com direito a, nesse caso, eu desenhei a projeção do telhado lá no canto aqui, você percebe uma fachada da construída efetiva, pilar em V, a marquise, e atrás um telhado tradicional. Isso aqui é só uma amostra daquilo que é a unidade na variedade e a variedade na unidade. E, por exemplo, no caso de compactação, isso aqui é um telhado Irimoya da arquitetura japonesa. E ele é achatado e compactado, levado para diante, quase que tornado bidimensional. Isso é a partir de um desenho do Antônio Zani. Esse desenho meu, a partir de um desenho, tá? Olhando lado a lado, algo disso, dessa espécie de novo, uma planta não muito diferente desse termo da organização que se perde. E você nota, certos estilemas denotam que isso daqui é de algum Nicê, é um Sansei, é uma arquitetura nipo-brasileira em alguma medida. E você nota uma coisa curiosa, um dos subprodutos da incorporação do telhado com borboleta é o aumento da platibanda, e ela se torna, portanto, algo a ser preenchido para não ficar um vazio, não ficar uma testa gigantesca. Aqui são desenhos do raio que o parto, que eles tratam com estilo, mas vocês notam que ele é estilo nesse sentido na roupagem superficial muitas vezes. Aquilo que eu falei, gradis, muros usados dessa maneira. O fenômeno do achatamento, ele não é apenas típico da popularização, ele também tem a ver, muitas vezes, com praticidade com a economia de recursos. Então, por exemplo, esqueça o pilotis recuado. Isso aqui fica no Corredor da Vitória, Salvador, que é a nossa mini Higienópolis. Tá? Então, você tem um pilotis completamente navegável, os recursos estão completamente achatados. Isso aqui parece até o gigante da arquitetura popular, não é? Em vez da caixa ser suspensa, não, ela está apenas marcada na fachada muitas vezes, e, por exemplo, esse estilema, que é muito próprio da arquitetura moderna brasileira, de Niemeyer, dessa espécie de caixa formando a diagonal, e esse projeto acaba virando essa diagonalzinha tímida aqui, acaba se incorporando dessa maneira. E o telhado borboleta, que ele vira uma espécie de estilema, que ele vira essa espécie de V invertido, mesmo que completamente a contrapelo do telhado. Então, se você tem uma coisa que está incorporada no volume, ela acaba se tornando um estilema solto que vai tendendo ao semiótico. Eu posso olhar de duas maneiras. Você vai encontrar muito da arquitetura popular, mesmo do Nordeste, e muito no interior, e às vezes nas favelas, e aí eu fico achando que foi por conta do êxodo rural, essa espécie de espaço escavado em forma de T. Que ele pode ser visto, é uma hipótese possível, de uma espécie de deturpação, uma espécie de simplificação dessa varanda encastrada, quase que no prisma dos bangalôs. Mas eu posso olhar ao contrário. Eu posso olhar ele como um enriquecimento do que é a casa de porta e janela, ganhando espaço de transição que está sendo todo eliminado, olhando na minha cidade, pela questão da violência. Está sendo tudo gradeado, fechado, etc. Está desaparecendo como espaço de transição, repleto de samambaia, de coisas, onde as pessoas ficavam, onde se via a vida passando. Da mesma maneira, eu posso olhar ao contrário. Eu posso olhar isso como um empobrecimento da caixa moderna suspensa, ou eu posso entender que é um enriquecimento do volume, ganhando outros tipos de envasador. Tá? E, por último, fazer uma interpretação ligeira, semiótica, de que parte do que acontece é uma mecânica de recorte metonímico, daquilo ser reduzido a um ícone e haver um desvio interpretativo na interpretação. Isso vale para estilemas, isso vale para elementos, isso vale para materiais. Isso acontece, por exemplo, no caso dos chalés, que vão sendo reduzidos meramente à platibanda e à forma do telhado, em São Paulo, não é? Ou meramente a lambrequinha. Falei platibanda, era lambrequinha.
Meramente o Andrequim denota que são as coisas, ou, por exemplo, o triste fim do enxaimel, que se torna uma marcação na alvenaria. Os chalés normandos, aqui tem algo interessante. O tal do estilo normando que tem entre suas características essa franjinha, essa terceira água. Isso aqui em Salvador é parte do Parque do Albergue, parceiro da UFBA, né? Mas por que eu estou mostrando isso? Porque é muito comum, todo mundo, ao menos na faculdade, lembra isso daqui como um chalé. Mas quando você olha direito, não tem chalé nenhum, o que existe é meramente a marcação fingindo sequer tem um telhado, sequer tem aquele acabamento de chalé normando. Isso é um pseudo chalé normando, pseudo estilo chalé normando. O mesmo acontece com o arco ogival, ele se torna uma espécie de símbolo do que deve ser uma igreja, ou ainda isso se faz. Isso se observa muito no que são as colunas do Palácio da Alvorada, incorporadas, apropriadas, os pilares em V, que aqui eu quero apontar algo interessante, que é o pilar em V, entendido invertido, que é parte do desvio interpretativo, não só coluna, mas ou ainda, no caso do raio, que o parte o papel das diagonais vão sendo incorporados da maneira mais alucinada possível, mas invariavelmente é na fachada, é na faixa fronteiriça. Certo? E por último, só para terminar aquilo, eu havia feito isso quando eu vi que começaram a chamar isso de estilo clínica. É o triste fim do que é toda aquela leitura, o destino, do que é a casa Schroeder, ok. Terminou isso. E eu notei isso não foi de agora, fui vendo amigos meus, calouros e alunos projetando esse tipo de casa para tudo quanto é canto, o semiárido baiano, coitado, porque muito tempo no interior, projetando para o Uauá, enfim. Eu comecei a entrar em pânico e comecei a notar esse padrão, de fato, isso aqui é questão de novo, um quarteirão, é de fato essa clínica, e é de fato a continuidade do fenômeno. Era isso, desculpa por ter passado o tempo, muito obrigado. Muito obrigada aos três colegas por excelentes apresentações. Bom, eu fiz sempre várias perguntas, mas eu vou inicialmente passar a palavra para os alunos participantes, né? Gostaria de abrir para as perguntas e comentários. Bom dia, sou o Pedro Palazzo, professor da UNB. Tem uma pergunta para o Marco, porque eu coordeno o portal Arquitetura Tradicional Popular, mas eu queria saber mais sobre a estrutura de dados, para ver se de repente a gente consegue ter alguma interoperabilidade dos dados entre os dois portais. Também queria saber sobre mais ou menos qual que é a ideia, se tem alguma outra ideia de recuperação de dados a partir do portal da arquitetura vernácula, em termos de poder fazer outras formas de tratamento de dados, ou se é só para consulta online. E por último, de onde é que saiu a ideia da marca, que eu achei linda aquele símbolo. Bom dia, eu sou Felipe Bianco, professor da Universidade Federal do Piauí, e minha pergunta é para o professor José Pessoa. Queria compartilhar uma inquietação e saber também o seu entendimento a respeito disso, sobre a possibilidade, talvez, da gente levantar o termo arquitetura popular, arquitetura tradicional, para evocar essas produções ligadas às comunidades tradicionais, aquelas que estão elencadas tanto na Convenção da OIT, como no Decreto 6.040 de 2007, ou seja, uma forma de evocar essa categoria, né, de comunidades que são caracterizadas como povos comunidades tradicionais. Eu entendo até assim, como ressalva, a necessidade de ponderar pelo fato de que a arquitetura tradicional já é usada, né, largamente para tratar de uma arquitetura que carrega um traço colonial, principalmente lá no Piauí, com outra parte da cultura piauiense. No contexto urbano se diz muito, né, arquitetura tradicional. Só que, diante da dificuldade, até mesmo de categorizar alguns casos, como, por exemplo, a arquitetura do terreno de candomblé, que fica naquele limiar entre o popular e o vernacular, algo, né, que há algum tempo eu tenho pensado é sobre, será que seria possível evocar esse termo tradicional para alguns casos? É isso. Bom dia. Eu sou a arquiteta Cecília Rodrigues dos Santos, eu estou no ProUr de Igafão, no Rio de Janeiro, do Federal. Eu venho estudando há muito tempo arquitetura vernacular e eu
fiquei muito interessada, porque acho que foi muito problematizado, apesar de não gostar de falar, aqui na mesa. E a ponta é justamente o contrário. A gente trouxe agora a questão da arquitetura tradicional, que não foi colocada aqui. Ninguém falou em tradição ainda. Né? Então, eu acho que é mais um motivo para a gente discutir aqui. Em vez de se preocupar com classificar se é vernáculo, se é popular ou se é tradicional, acho que antes a gente deveria tentar contextualizar a nossa discussão. Não é necessariamente falar da mesma coisa, acho que a gente pode falar de coisas diferentes. Né? Arquitetura vernacular, arquitetura popular, arquitetura tradicional, se for o caso. Inclusive, o Zé Pessoa falou de patrimônio popular. Se você pudesse explicar, eu não entendi isso. Poderia ser. Eu acho que esse primeiro bloco de seis cultura poderia ter assim exposto os três. Lembrando que a gente vai ter mais segundo ou talvez até o terceiro bloco de pesquisa. Bom, respondendo primeiro, então, Paulo, em relação à questão do portal, bom, primeiro eu quero dizer o seguinte, que eu encontrei com a Raquel, que está lá no seu projeto, eu encontrei com a Raquel num outro congresso, ela tinha falado da dentro de vocês, eu acho que a possibilidade de interação aí, a gente pode pensar depois, é muito grande, tá? Porque o objetivo, né, vamos dizer, o portal é tudo. E o objetivo foi, eu já tinha comentado isso com ela, né? Ela tinha comentado sobre o projeto de vocês, a gente pode fazer uns links, as interações e tal, ver como é que isso funciona, tá? Então, podemos pensar mais sobre isso. Sobre o símbolo lá, ele foi criado pelo professor Federico, né, que é da UFMG e tudo, mas foi discutido, né? Também no portal e tal, na medida que não tem muita coisa para discutir, mas ele foi criado pelo professor Federico, tá? Ele, o professor Federico, que está lá, foi inclusive uma aluna de graduação, Carolina, que o design, vamos dizer, a parte do design, a parte da fachada do portal é todo deles, tá bom? Eu acho que inicialmente a gente responde. Bom, as outras pessoas são muito gigantes, eu vou deixar para o Zé responder primeiro para a fonte de leis, então eu quero dar um pitado depois que o Zé fala. É difícil responder. Qual é o teu nome mesmo? Felipe, você me põe uma pergunta meio difícil. É claro que existe também a arquitetura tradicional, que não necessariamente é popular ou vernacular, também tem a arquitetura tradicional erudita. Eu pessoalmente evito o termo tradicional por uma razão simples. Eu tenho uma pesquisa sobre a restauração no Brasil. Como é que essa disciplina vai se constituir a partir da ação do IPHAN nas primeiras décadas restaurando. E uma das coisas que eu verifiquei é que quando eles faziam uma intervenção que não sabiam como justificar, eles diziam que era tradicional. Seguia a tradição, sem explicar que tradição era essa. Isso você vai ter direto nas primeiras décadas do IPHAN, fez-se esta platinando, fez-se esse acabamento de cornija, segundo a tradição. E aí você resolve esse problema de descobrir do que se está falando. Agora, não, eu acho que se deve incorporar também, é claro, não estou negando, porque a ideia do tradicional abarca um número grande de coisas. E aí eu fico pensando, te devolvendo a bola, como é que a gente pode falar de tradicional nessas casas que vão mudando, que o Daniel falou? Qual é a tradição? A tradição é a mudança, né? Então, tem uma certa dificuldade
arquitetura tradicional, reconhecendo que o Piauí é cheio de arquitetura tradicional. Mas para isso tem já alguns trabalhos, como o trabalho do Olavo Silva, que é um trabalho de fato que não se pode fugir dele para se fazer arquitetura no Piauí. Eu não tenho a noção de ter falado do patrimônio urbano, mas se falei, tem uma até patrimônio popular. Tem uma razão, na realidade. É assim que o Rodrigo de Melo Franco denominava esse tipo de arquitetura. Se não me engano, isso está no As Artes Plásticas do Brasil. Se não, eu tenho conseguido resgatar. Está no prefácio do Vulcano do Nordeste. Está no prefácio do Vulcano do Nordeste. E, vamos dizer assim, é uma monografia publicada na série de publicações. Eu não mostro muito. Está no prefácio do livro das publicações do IFAM, a primeira foi do Gilberto Freire, O Campos do Nordeste. Eu devo ter falado nesse contexto do Rodrigo, que isso é muito de arquitetura tradicional. Popular. Porque em Mário de Andrade, por exemplo, no anteprojeto, ele não falava de arquitetura popular. Mas é ele fala em etimologia, folclore, pesquisas etnográficas, mas vernacular e popular, Não, vernacular, a primeira ocorrência de vernacular é com a Janjão na década de 80. Mas vernacular, no fundo, Posso fazer aquele exagerações de vernacular é um anglicismo que nós adotamos. Mas perfeitamente. Só para comentar. É claro, Gente, vocês que participaram da organização, como é que é o nome do espanhol que nós chamamos para terceiro seminário? Você lembra, mas estou tentando lembrar um. Bom, existe eu tenho você tem, bom, quando eles tentam descobrir é o seguinte, essa questão do Javier Pérez Gil. Javier Gil. O Javier, quando foi todo o trabalho, é claro que é na língua espanhola, né? Sobre essa questão de como nomear essa pergunta. E um dos termos que ele fala, que é muito utilizado, é exatamente a pergunta tradicional. Mas o grande problema do termo tradicional é isso que o Zé falou, né? Ele pode complicar a ideia da transformação dessa própria arquitetura e te levar a um problema também grande, que é a ideia do congelamento da arquitetura vernácula e popular tradicional. Porque quando você fala que existe a tradicional, parece que a tradicional é só aquilo que está ligado àquela e não está ligado ao conceito, né? E a gente já tem, pelo menos a gente tem muito claro que isso também, de novo, já comentou, que faz a arquitetura vernácula, popular, tradicional, não sei o que for, é essa ligação com a população e com esses produtores. É aí que está, pelo menos ao nosso ver, como vocês de Minas, a chave de compreensão dessa arquitetura. E se você vai e começa a focar só na materialidade dessa arquitetura, você deixa de lado, ao nosso ver, a essência dela. Então, esse é o problema que temos. Eu estou falando que não dá para buscar, né? Ele adiciona, né? Mostra a complexidade dele. E esse seria, só falando assim, a ideia é exatamente contextualizar e discutir, né? Sobre esses termos. Nós não estamos, de maneira nenhuma, querendo encaixar e fazer esse ou esse, né? A ideia nossa é ampliar e fazer essa discussão. Você viu? Eu não lembro isso que fazendo pelo seguinte, porque assim, quando nós começamos o grupo de pesquisa lá na UFBA, né, uma das primeiras coisas que a gente teve que sentar foi justamente isso, né, a questão do conceito, né, e chegamos a algumas conclusões, eu vou até falar um pouquinho sobre isso mais tarde, mas tenho que adiantar, já que essa discussão está rolando aqui. Lemos diversos autores brasileiros, portugueses, europeus, buscando entender como cada um tratava disso.
tá? A gente fez esse trabalho de uma maneira muito sistemática e a gente verificou algumas coisas. Em primeiro lugar, tem uma questão vinculada à língua, né? Como o Zé falou lá no início da fala dele. Você tem uma tradição mais saxã, mais anglo-saxã, do vernacular, que depois veio importada para cá, nos anos 80. Porque antes disso, era popular. Os estudos inaugurais que nós temos aqui sobre esse fenômeno é popular. Na fala do Rodrigo, na fala do Lúcio, na fala do Paulo Teledini, na fala de qualquer um que escreveu lá naquele momento inaugural, é popular. Então, assim, a trajetória... Nunca sozinho. nunca sozinho, ok. Sabor popular, feição popular, tem de tudo. Mas o Paulo Teledini usa arquitetura popular mesmo. Piauí, sua arquitetura. Com certeza, eu vi diversas vezes aqui. Né? E o Lúcio menos diretamente, mas o Paulo Teledini fala mesmo. E o Rodrigo... exatamente, Rodrigo fala. Então, assim, a nossa tradição, se a gente quiser ler por aí, é a expressão arquitetura popular. Tá? Para designar a mesma arquitetura que o grupo de Minas chama de vernáculo. Então, assim, eu considero que, pelo menos do nosso ponto de vista, e por isso o seminário de arquitetura vernácula popular, por isso o portal arquitetura vernácula popular, é que estamos falando da mesma coisa, do mesmo fenômeno, não da mesma coisa, do mesmo fenômeno, que é um fenômeno, como o Daniel acabou de mostrar, que pode estar se processando ali na fachada, o tempo todo. É um fenômeno que pode abarcar a arquitetura inteira, que pode abarcar o assentamento e pode abarcar a superfície, pura e simplesmente. Mas não há uma diferenciação. Agora, de uma certa forma, a gente percebe que na academia, no meio dos arquitetos, quando se fala vernáculo, se pensa no mais antigo. Se pensa numa arquitetura mais tradicional, entre aspas. E quando se fala popular, se pensa no mais contemporâneo. Mas, do nosso ponto de vista, o contemporâneo, o tradicional, o antigo, é tudo parte de um mesmo fenômeno, que a gente chama lá na Bahia de arquitetura popular, seguindo a tradição brasileira, certo? E os mineiros chamam de vernáculo, seguindo a tradição anglo-saxã. É mais ou menos por aí, tá? Eu não sei se o Daniel consegue falar assim. Eu vou ser breve. Eu vou ser bem breve. Porque é o seguinte, de modo geral, eu até acrescentaria uma coisa. Eu tentaria não me aferrar a uma espécie de sentido, entre aspas, platônico para qualquer palavra, e sim, primeiro, a que fenômeno que está tentando abarcar, e segundo, quem está fazendo isso e com que fim, porque existe isso. Quando o Lúcio Costa está fazendo a documentação necessária, ele dá as suas alfinetadas ao pessoal do neocolonial. Isso daí é evidente. Por exemplo, Zé Pessoa falou sobre o uso da palavra vernacular nos Estados Unidos, por exemplo. Você tem obras que tratam como vernacular o que é banal, ordinário. Pode ser legalizado. Assim, posto de gasolina, lanchonete de estrada, etc. Você tem livros tratando com arquitetura vernacular. Ok, se eu entender o que é que eles estão delimitando, falando, vocês, tá bom, não vou me aferrar à palavra. Ou, por exemplo, famoso inquérito da arquitetura popular, arquitetura regional, inclusive arquitetura popular, sempre esqueço como é que é isso, existe uma literatura portuguesa muito de investigação sobre o inquérito, e uma das coisas que notam é que eles queriam encontrar o Portugal tradicional, rural. A casa portuguesa estava no interior e seria uma espécie de semente para o seu próprio modernismo. Eles ignoraram tudo aquilo que era, entre aspas, popular, mas que não entrava na tônica deles e que eles achavam que descaracterizava. É uma das críticas feitas hoje. Eu não creio que você deva malhar esse tipo de coisa, mas apenas entender o que eles estão chamando e para que eles estão chamando. Para onde eles estão indo, né?
Existe uma definição, só para terminar, não sei se é o chefe que comenta isso, que nunca alguém diz A igual a B. A pessoa diz A não é igual a B, é igual a C. Portanto, a afirmação você entende muito pelo negativo dela. Quem ele está negando e quem ele está tentando não ser quem ele está fazendo. Do nosso ponto de vista, não é se apegar a palavra, é tentar apenas entender isso. Só esse crescimento rápido, que eu acho importante fazer, o grupo de Minas, a adoção do nome vernáculo, não foi por uma questão de importar um termo anglo-saxônico. A ideia do termo foi buscar. Quando falo sobre vernáculo, o microfone sempre faz isso. A ideia de Minas, quando a gente escolheu esse termo, né, quando a gente estava começando as pesquisas, é, dentro do contexto brasileiro, né, como se entende o que é chamado de arquitetura popular e arquitetura vernácula. E o que nós, uma pesquisa estava nascente, a nossa decisão pelo uso do vernáculo foi, se a gente usasse o termo popular, né, a ideia de confusão com a arquitetura de baixa renda, com a arquitetura feita pelos arquitetos, chamada de arquitetura de conjuntos habitacionais populares, ficaria muito confuso com esse termo. Eu sei que são duas coisas diferentes, eu sei que o pessoal da Bahia, né, concordo com eu sei que não são as mesmas coisas, mas só para entender por que nós fizemos essa distinção, no qual nós ficamos muito satisfeitos, inclusive o Pedro Mestre, que é um grande pesquisador português, no último livro dele, né, que é o livro sobre arquitetura vernácula, né, uma região generalista, ele usa também o termo arquitetura vernácula. Quer dizer, dentro da própria tradição portuguesa, o grande pesquisador atual vivo está usando também esse termo. Mas, desculpem, é só porque eu percebi que ficou parecendo que a gente simplesmente estava importando o termo, né? Não é importação de termos. Só fazer Pronto, agora vamos falar mais. um esclarecimento, mas é muito rápido. É só fazer o esclarecimento do que o Daniel falou. E o inquérito da arquitetura popular portuguesa foi uma encomenda do Salazar. E para encontrar, para os arquitetos encontrarem a casinha portuguesa, que era algo que fazia parte do discurso do Salazar. E eles não encontraram casinha portuguesa, encontraram as casinhas portuguesas. O Salazar ficou muito contrariado, mas a origem era essa. Inclusive, o nome popular veio pelo Queio do Amaral, que queria diferenciar o trabalho que eles estavam fazendo do que o Salazar queria. Então, o popular veio depois para denominar essa A ideia era a casinha portuguesa. A gente tem esse tempo para uma pergunta. Por favor, se abre. Flávia quer falar? Ah, tá bom. Quando eu acho que você estava me cobrando o tempo. Ao contrário, eu tinha interpretado de outra forma. Vou ser rápida, só para contribuir ao debate da tradição, acho que existe um longo caminho de estudos norte-americanos que trabalha com o termo da tradição no ambiente construído, né, desde a década de 80, e há debates muito interessantes entre o Paul Oliver, enquanto o Paul Oliver era vivo, e esse grupo que discute tradição vernacular e que vem sendo reatualizado nos estudos do próprio Velling, etc. Então, eu acho que a tradição ele abarca muita coisa. O que tem me preocupado são esses sentidos que até o Daniel apontou muito rapidamente no final da apresentação dele, é o que o tradicional vem representando no mundo contemporâneo, que é muito que esvazia o significado dessa constante atualização que tanto popular quanto vernacular quanto tradicional pressupõe. Em nenhum dos termos, que muitas vezes eles são coincidentes, são a mesma coisa, mas acho que é importante qualificar os termos, mas de toda forma, em todos eles, a gente está falando de fenômenos que se dão na contemporaneidade, que se atualizam.
E esse flerte com a tradição que atingiu as redes e que é um debate imenso, contemporâneo, atual hoje, né? Se a casa de clínica ou da não casa de clínica, que vem de uma série de regulamentações, eu vejo bastante preocupação se ele não vem entendido com a ideia de que modernidade e tradição são a mesma coisa, são fenômenos irmãos. Meu nome é Vitória, eu sou estudante de arquitetura e urbanismo na Universidade Federal de Roraima e a minha pergunta é para o Daniel. Com relação às fachadas, na universidade a gente tem muito isso do projeto, de projetar, e que a gente é algo novo, é muito interessante. Eu queria entender quais as opções, os caminhos que você vê que a gente pode trilhar para você, nem no extremo do tradicional, não podemos mexer, algo sagrado, ou chegar nas casas clínicas que acabam não tendo essa conexão com o contexto em que elas estão inseridas. Porque tanto o oposto da tradição, que só pode ser feita ela também acaba perdendo a conexão com o contexto atual só por uma pureza estética. Eu não sei se eu vou responder exatamente ao que você está querendo. O que eu vou fazer é uma resposta um pouco mais inquietante, que é o seguinte. Boa parte dos conjuntos urbanos que nós achamos agradáveis, mas eles estão por uma espécie de variedade na unidade. Ou seja, você tem o mesmo padrão que ele possui microvariações. Por isso que eles têm uma coerência X, certo? Só que essa unidade ou ela é obtida porque, de fato, só havia uma maneira de construir ou por força de lei. E detalhe, Pedro Paulo Palácio pode até explicar melhor. Boa parte do nosso tal tecido colonial é por força de lei, não é? Ele foi uma coisa que foi sendo normatizada, certo? Então você tem uma tensão inevitável que é uma espécie de dilema, porque qualquer linguagem arquitetônica, se ela se uniformiza, ela vai ter o grau de uniformidade de tecidos históricos antigos, de Caspar, de San Gimignano da vida. Só que o arquiteto acha isso, todo mundo acha isso um tédio, né? Todo mundo quer fazer algo um pouco diferente. Então, você tem algo que eu não vejo exatamente solução. Primeiro, a cidade contemporânea, ou melhor, talvez a melhor resposta para isso tenha sido dada por Jane Jacobs, no livrinho dela, o famoso livro Morte e Vida das Cidades Americanas, que ela comenta isso, que ela comenta de que as cidades elas têm pluralidade de forma edilícia, porque as leis vão mudando de acordo com o tempo, e de que se eu trato a cidade como obra de arte, eu preciso congelar as coisas e preciso deter a inovação. Então, todo o processo de inovação, ele tem depois a sua repetição, a sua consolidação, e o estilo clínica, na hora em que as pessoas já dão o nome, já estão achando um tédio, é porque já meio que bateu um certo limite. Vai haver a pressão por uma coisa nova, vai haver a repetição. Então, talvez a questão seja um dilema, não vejo uma solução. Porque isso me parece que é parte da tessitura da modernidade. É ficar reclamando da perda da tradição, mas morrer de tédio por conta da tradição. É querer a volta à vida comunal, mas achar que a vida comunal é castradora. É o famoso tudo que é só se desmancha no ar, do Marshall Berman, que ele recupera o texto do Marx, parece que a condição moderna, infelizmente, é essa. Estuda se eu não dei a resposta que você gostaria, mas eu venho pensando sobre essas fachadas e essa unidade estilística que depois se remexe, se desfaz e a gente reclama que hoje em dia se está falando, se está chorando a perda das casas de vó. Tem um fotógrafo que faz um trabalho lindo com essas casas aqui em São Paulo, diz agora você está chorando porque estão desaparecendo. Quando todas eram iguais, era uma arquitetura banal. Enfim. Meu nome é Clara, sou arquiteta e tenho também tentado me formar construtora, não sou arquiteta. Eu fico pensando assim, se a gente não deveria se questionar o uso da palavra arquitetura também, né? Quando a gente vai falar desse tipo de universo do vernáculo e do popular, assim, porque mais um exercício de reflexividade, assim, né, da nossa própria atuação nesse contexto, assim, que eu vejo que tem um lado que é tradição, assim, do campo da arquitetura, que vai muito pela documentação
que vai muito nesse lado da documentação, assim, que é um viés de trabalho. Acho que a gente tem outros viés de trabalho que são uma interferência mais direta nos contextos, assim, né? A pesquisa da documentação também é uma interferência, assim. Mas entender mais, assim, a arquitetura no universo da nossa interferência no contexto das construções vernaculares e populares, assim, né? Uma vez que você falou também que esse termo vernacular, popular, a premissa dele é a ausência do arquiteto, né? Assim, de certa forma. Então, fica essa pulga atrás do meu orelha, assim, da arquitetura. Não, a gente usava o termo arquitetura não para falar sobre o universo ou a construção, ou a forma de construir, ou sobre a técnica e a materialidade, mas sim sobre o nosso trabalho quando a gente se depara com esse universo, assim, né? Isso fica muito na minha cabeça. Você falou no universo da arquitetura popular, né? Eu pergunto, no universo acadêmico, alunos, como o Daniel falou, né? Como levar esse discurso da arquitetura sem arquitetos para um curso de formação de arquitetura? E faço a ponte, não precisa responder agora, é uma questão que está me colocando assim. E a segunda, sobre tradição, lembrar que existe aquele livro, aquele trabalho do Frampton, que é genial, a tradição da cultura tectônica, né? E ele vai como exemplos pegando, vai lá na Grécia Antiga e termina com Mies van der Rohe, enxergando a mesma tradição dentro de diferentes roupagens, como você diz. É isso, eu estou tentando resumir ao máximo o que eu pensei. Sheila, obrigada por ter dado a palavra. Questionar essa questão da arquitetura, me veio novamente uma coisa do Gunther Weiner, que quando vai contrapor erudito a popular, ele se questiona o que é erudito, o que é popular, dando um exemplo de um construtor. E eu juntaria um outro, que são o Zanini Caldas, no Rio de Janeiro, o Artacho Dourado, de São Paulo. Não, eu sei, mas não são arquitetos, são autodidatas. Não é arquitetura que eles fazem. Se não é uma Mies van der Rohe, era absurda. Mies não pode assinar o projeto do Silvermead em Nova York, porque não é arquiteto. Quem assina é Philip Johnson, quem desenvolve é Philip Johnson. Mies van der Rohe não é arquiteto de formação, dá problemas legais nos Estados Unidos. Então, Gente, eu acho que tem uma outra coisa, você entendeu ali sobre a sua colocação. A questão dela não é o arquiteto, a questão dela não é o seu técnico, ela está falando de uma outra postura frente a se colocar esse objeto. É isso que você entende? É necessário um outro entender que vai além do que a gente entende normalmente com a arquitetura. Isso está envolvendo outras dimensões do ser do mundo, passa, né, que tem passado fora do debate do que se entende que é o debate arquitetura. E quero vocês considerar isso. Na verdade, é assim, se perguntar, deveríamos chamar realmente de arquitetura essa produção, Bernardo? A pergunta é essa. Então, eu e eles responderam bem. Então, escrevendo o que a gente falou, que está perfeito. Eu acho que é a arquitetura. Isso é um excelente exemplo dessa mesa redonda do sistema de debate, que é lá está ainda possível, né? Nesse evento, vai gravar estarei no fim, tá? Então, teremos muita discussão ainda. Eu gostaria de agradecer aos três comércios que são não perdidos, que é o Mar, por essa apresentação, de participação do debate. E vamos então ao almoço, retornamos às 13h30. Aqui mesmo, baixa a distinção, né? Sim, aqui mesmo. 1h30 aqui mesmo para a mesa de prática de extensionamento, que perdido, vão apresentar os incríveis, depois da conferência da doutora Marta Santana e uma conferência no final. A nossa parte está cheia. isso